Bom dia, meus amados irmãos. Que bom estar novamente com vocês nessa manhã de domingo, né? Para nós aprendermos um pouco mais das Sagradas Escrituras, para nós aprimorarmos os nossos conhecimentos, para nós aprendermos sobre como restaurar um soldado ferido. Nós estamos nessa sequência. Nessa manhã nós vamos estar abordando a terceira lição, onde o tema vai nos reportar sobre o coração restaurador do samaritano. E é interessante que o livro de Lucas, ele nos apresenta assim, muitas histórias, belíssimas histórias. E o Senhor Jesus, ele utilizou o formato de parábolas, né, muito ricas em significado para o nosso viver como indivíduo e como grupo, como igreja, como sociedade. E ele mostra o grande amor de Deus para com os homens, mas mostra também o amor que nós devemos ter por Deus e o amor de uns para com os outros. Algo muito raro nos dias de hoje. E uma dessas histórias que o Senhor Jesus contou foi sobre um bom samaritano, né? E ela tem algo muito profundo, o que eu acredito poder abençoar a nossa vida, o nosso coração, a nossa casa e o nosso bom viver. E essa parábola, ela foi contada como resposta a um intérprete da lei que perguntou ao Senhor Jesus: quem é o meu próximo? A quem Jesus decidiu dar uma lição, e que lição bem dada. Eu queria lhe convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10, de 25 a 37. Lucas, capítulo 10, versos de 25 a 37. Você liga aí a sua Bíblia, ou abre a sua Bíblia, vai lendo, e nós vamos trazer uma animação bem diferente no dia de hoje, tá bom? Acompanhe aí, lendo e olhando o vídeo que nós vamos apresentar. Vamos lá?
Muito bem, muito bem. Né? Bem diferente, não é hoje? Você viu tudo aquilo, leu e viu através desse vídeo exatamente o que estava escrito. Algumas diferenças por traduções, né? E aí um tradutor foi mais para um lado, outro foi mais para o outro, mas o sentido amplo, o sentido geral, ele tem o mesmo significado. Né? Eu queria me prender a dois, né? O versículo 30 e o versículo 32, onde ele fala estritamente que respondeu Jesus assim: olha, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo, passou de largo, e de igual modo um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo também. E essa história, ela continua com uma riqueza muito grande de detalhes, e eu queria me prender a alguns detalhes aqui nesse primeiro momento da nossa lição de hoje. O primeiro detalhe que eu quero aqui aprender com vocês é sobre o local de uma cidade onde ele estava para onde ele ia. Deixa eu ajudar vocês aqui. Lucas 10, 30 vai dizer que descia um homem de Jerusalém. Irmãos, o que essa riqueza de detalhes que Lucas nos ensina quer dizer com esse nome Jerusalém? Jerusalém, ele era o centro, ele era o tudo que acontecia ali. Jerusalém era simplesmente a cidade mais interessante, onde tudo acontecia era exatamente em Jerusalém, né? Jerusalém representava o centro religioso, lá onde se encontrava o templo da adoração. Lá em Jerusalém era o louvor a Deus. Lá em Jerusalém era a gratidão ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Lá em Jerusalém, onde as pessoas se reuniam para adorar. Jerusalém representava naquele momento todo esse contexto, todo esse compêndio, onde as pessoas, pegando carona num termo muito comum nos dias de hoje, onde as pessoas se aglomeravam para cultuar a Deus. Jerusalém é onde tudo acontecia na forma espiritual. Lá estavam os melhores intérpretes, lá estavam tudo o que acontecia de melhor em Jerusalém. Se fosse nos dias de hoje, traduzindo para a Igreja Batista Memorial, Jerusalém representava os pequenos grupos, as reuniões presenciais ou as reuniões online. Jerusalém representava as celebrações, os ministérios. Jerusalém representava onde a igreja se congregava. Jerusalém representava, eu estou fazendo aqui, não é, uma metáfora para com a Igreja Batista Memorial. Os demais que estão nos assistindo, que não trabalham nesse formato, não vão entender com a mesma dinâmica que nós. Jerusalém representava tudo isso aí. E o texto lá do verso 30 vai dizer que o homem descia de Jerusalém. Eu quero dizer para você que note que na nossa vida sempre haverá caminhos, e as nossas decisões, elas vão nos reportar as nossas consequências. Sempre nós teremos caminhos. É um caminho para você viver como solteiro, é um caminho para você viver como casado, é um caminho para você viver uma vida prazerosa no Senhor. Também tem outro caminho. Sempre haverá caminho, sempre teremos que tomar decisões onde nós queremos trilhar. E aquele homem, o texto diz, versículo 30, capítulo 10, que ele estava em Jerusalém e descia pelo caminho. Note bem que geralmente as pessoas, quando eles saem de Jerusalém, eles descem pelo caminho. Inúmeros personagens na Bíblia, geralmente para quando eles erraram, quando eles tomaram uma decisão equivocada de obedecer à vontade do Senhor para a sua vida, o texto vai dizer que ele descia. Pastor, dá um exemplo aí de alguém descendo, fazendo bobagem. Jonas. O texto vai dizer que Jonas teve lá, pode abrir no livro de Jonas, ele teve uma série de descidas, né? Desceu da cidade para o porto, do porto ele desceu para o barco, do barco ele desceu para o porão, do porão ele foi jogado para dentro das águas ele desceu para dentro do grande peixe. Veja a sequência de descidas do caminho de Jonas.
E pasmem, Jonas, ele foi para a cidade pregar o evangelho zangado, não é? Jonas foi ferido, Jonas foi triste, foi machucado. Jonas ele não tinha essa concepção de que ali as pessoas poderiam ser salvas. Ele acreditava muito mais na sua tristeza. Jonas ele não concordava com aquele método que era o método do Senhor. O melhor método é o método do Senhor Jesus. Dos homens nenhum presta, mas o de Deus todo ele é perfeito. Jonas não acreditava nada daquilo. Jonas não queria ver mais gente indo para o céu. Parece uma mensagem meio equivocada, mas não, geralmente acontece isso. Quando nós descemos numa mesma linha de Jonas, nós começamos a achar que o conforto é bem melhor do que sair para evangelizar, do que abrir mão, não é isso? E nós começamos a caminhar numa sequência de descida. Geralmente nós achamos lindo Jerusalém, mas nós preferimos descer. Mas descer e descer para onde? O que acontecia? Para onde ia as pessoas que ali desciam? Eu tenho uma resposta aqui para você, só um instantinho. O texto de Lucas 10, 30 diz que descia um homem de Jerusalém para Jericó. Jericó quer dizer lugar ou local de fragrância. Nós podíamos até dizer, fazendo uma paráfrase aqui, que são os aromas perfumados dos sonhos e das ilusões. Outro nome de Jericó também era a cidade das palmeiras. No tempo de Jesus, Jericó era a segunda maior cidade da Judeia. Lá em Jericó encontrava-se um palácio de inverno, um hipódromo, uma fortaleza, todos construídos por Herodes o Grande. Ou seja, era uma cidade bela, cheia de atrativos. Você entendeu a diferença de Jerusalém para Jericó? Jerusalém tinha um perfil, tinha uma performance, tinha um caminhar, tinha um aroma. Jericó, feito por mãos de homem, uma bela cidade, cidade das luzes, cidade com perfume, era aquilo que atraía, era belo. Só que para sair de Jerusalém, para chegar em Jericó, nós estávamos descendo. E isso é um alerta muito grande. Lucas ele dá esses detalhes, ele é riquíssimo em enfatizar justamente esses aspectos. Muitas das vezes nós valorizamos muito mais Jericó do que Jerusalém. Tem pessoas que moram em Jerusalém, eu conheço pessoas que nasceram em Jerusalém, viveram em Jerusalém, cresceram em Jerusalém, mas com muita vontade de ir para Jericó. Meu irmão, você que está me assistindo, em nome de Jesus, se você começou a caminhar, você já está sentindo a fragrância de Jericó, quero dizer para você nessa manhã, pare aonde você está. Você não nasceu para morar em Jericó. Você é de Jerusalém, você é dessa cidade, você é dessa pátria, você é desse povo, você pertence a essa comunidade, você não é de Jericó. Existe um texto, e os irmãos que estão me assistindo sabem, não é? Logo após o Senhor Jesus ser preso, Jesus vai passando por todos aqueles governadores, manipuladores, pessoas de má índole, má pensamento. E os discípulos ali se afugentaram, e um deles foi se aquecer. E é interessante que ele entra no meio da multidão, e esse é um aspecto, um detalhe também que nós aprendemos para nossas vidas, não é? Está lá quem? Pedro. Pedro queria desaparecer no meio da multidão, ele queria ser esquecido. Como eu já vi tantas pessoas assim. Já vi missionários assim que ficaram tristes, frustrados. Já vi líderes que ficaram tristes, frustrados, feridos. Eu já vi pastores feridos, tristes. Não quero ser mais pastor, não quero mais ser líder. Sabe por quê? Porque está ferido, está machucado, quer desaparecer no meio da multidão, igual lá Pedro. Só que quando nós começamos a falar, a nossa roupa, a forma de condução da nossa vida, os nossos negócios, o nosso carro, a nossa casa, tudo acontece conforme nós aprendemos. E se nós aprendemos em Jerusalém, por mais que a gente esteja caminhando para Jericó, mas os nossos passos são como moradores de Jerusalém, porque nós conhecemos a verdade.
E lá Pedro, onde ele estava, a pessoa dizia assim, ó, até a voz é igual, até a voz é igual. Como nós absorvemos os aspectos de Jerusalém. Jericó tinha todo esse perfume, todo esse aparato, não é? E a parábola vai dizer que certo homem saiu de Jerusalém e ia para Jericó. E é interessante aqui nessa parte que vocês estão vendo, porque naquela época havia duas estradas, havia dois caminhos para chegar nessa viagem. Um era um caminho mais seguro, só que muito mais longo. O outro era um caminho mais curto, era tipo um atalho, porém muito mais perigoso. E era conhecido naquela época esse caminho menor como caminho sangrento. Isso é um alerta, isso é riqueza de detalhe do livro de Lucas, que vai nos ensinando. Por que ele pegou esse nome mais curto de caminho sangrento? Você vai me perguntar, por que isso? Era devido ao grande número de crimes terríveis que aconteciam às suas margens. Esse caminho mais curto, ele tinha 27 quilômetros de extensão, e uma ladeira, daqui até ali, vocês estão enxergando, tinha 1.040 metros uma ladeira, 27 quilômetros e tinha 1.040 metros, né? Era cheio de curvas, como está aí no cenário, e ao seu lado havia muitas cavernas naturais, próprias para esconder assaltantes. Tudo já era favorável, tudo já conduzia para esse fim. E foi justamente nesse caminho que o nosso personagem resolveu visitar Jericó. Ele não se preocupou com os salteadores, não se preocupou com a ladeira, não se preocupou com as dificuldades que ele ia enfrentar. Por quê? Porque ele estava fascinado por Jericó. Ele estava apaixonado por Jericó. Ele estava iludido por Jericó. Os seus olhos brilhavam por Jericó, mesmo ele conhecendo a notoriedade e o prazer que é morar em Jerusalém. O nosso personagem, ele ficou assim. E enquanto ele trafegava por essa estrada, esse viajante foi subitamente abordado pelos assaltantes, né? Se fosse num estado aí de uns amigos nossos, os assaltantes tinham chegado lá e perdeu. Teria dito assim, ei, perdeu. Né? E aí roubaram tudo que ele tinha, levaram a montaria, levaram os bens, levaram o dinheiro, ou seja, tudo que levava consigo. E além do mais, Lucas vai dizer que ele foi espancado pelo assaltante a ponto de ficar quase morto ou semi-morto na estrada. Sabe, meus irmãos, como esse caminho é perigoso. É o caminho sangrento, é um caminho que tem uma descida muito rápida, é um caminho que tem assaltante. Você está de bem aqui, você está legal aqui, você está vivendo aqui, e o inimigo começa a dizer, ali é melhor. Às vezes você não consegue nem chegar lá, às vezes eu não consigo chegar lá. Sabe por quê? Porque o inimigo trabalhou. Ele disse, olha, como você consegue enxergar vivendo uma vida dessa, tão bacana, tudo bom, ali é bem melhor. Muito cuidado com essas propostas, muito cuidado. E por falar em cuidado, eu tenho aqui dois aspectos que eu queria mencionar como cuidado para a gente nessa manhã. Primeiro, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Você consegue enxergar bem aqui, ó? Omissão / religiosidade. Deixa eu colocar aqui nessa curva aqui um alerta para nós. Omissão, né? Enquanto o homem estava agonizando, talvez desmaiando, a Bíblia diz que um sacerdote, você leu aí rapidinho, não foi? Aí em Lucas, no capítulo 10, na altura do verso 25 até o verso 37, esses 12 versículos, e aí nesse texto diz que um sacerdote passou por lá, dentro da parábola. Quem era o sacerdote? Irmão, uma autoridade eclesiástica. Olha, presta atenção, uma autoridade eclesiástica. Ele também descia pelo mesmo caminho, ia para o mesmo local. Sabe o que eu aprendo com isso aí? Aqui na terra não tem um perfeito. Muitas das vezes um líder vai cometer um equívoco, não é? Uma pessoa que tem mais tempo na igreja, ele vai dar uma derrapada. É mesmo? Pode ser um pastor? Pode. Eu já encontrei pastor triste. Eu já encontrei pastor que não vou mais pregar. Eu já encontrei pastor que disse assim, não vou mais estar pastoreando a igreja. Está vendo aí? Está vendo? Né? Inclusive para mim já disseram, pastor, mas o senhor está cheio de cabelo branco, né? Quando o senhor entrou lá na memorial não tinha nenhum, e agora está vendo?
Certa ocasião, aqui mesmo na nossa cidade, eu fui conversar com o pastor, nós estávamos ali próximo ao final do ano. Eu disse: e aí, pastor, quais são os objetivos, os propósitos para o próximo ano? Ele disse: nenhum, está muito bom. Eu digo: mas o senhor disse que ia iniciar os pequenos grupos na sua igreja, como é que ficou? Ele disse: isso cansa muito. Lembra o ex-pastor aí, o seu antecessor? Eu digo: lembro. Pois é, teve uns problemas aí, se não me falha a memória, até no coração ele teve. Você está cheio de cabelo branco. Eu? Digo: mas a Bíblia nos diz isso. A Bíblia nos separou para um serviço oportuno, né? A Bíblia nos deu o privilégio. Ele disse assim: ó, quão formosos são os pés dos que anunciam. Você sabe que às vezes muitas pessoas estão devagando na igreja, sabe por quê? Porque não estão cuidando de ninguém, não é? Certa vez um membro aqui da nossa igreja, ele teve comigo assim: pastor, eu estou achando os cultos chato. É mesmo? É. Pastor, eu estou achando os louvores chato. Eu estou achando o grupo chato. A sua mensagem, pastor, pense numa mensagem chata. O senhor pode me explicar isso? Eu digo: posso. O senhor pode? Eu digo: posso. Então me explique, me ajude aí. Eu digo: é porque você passou do tempo de estar recebendo, só recebendo, melhor dizendo, alimento. Você já está na época de repassar o alimento. Você ainda quer ficar, né, como se fosse uma criancinha. Pega uma mamadeirinha ali, aí aquele mingau já não está mais satisfazendo, entendeu? Você já está querendo dar outros voos. Você já está no tempo de cuidar de outras pessoas. Você está querendo ficar a vida toda sendo cuidado, e aquilo já não é mais suficiente. Só aquilo não é mais suficiente para você. O Senhor Jesus não nos chamou para nós sermos membros. Membros vem, senta aqui na igreja, pega tudo prontinho, pega o louvor prontinho, pega a mensagem prontinha, pega a escola dominical prontinha. Ele pega tudo prontinho. Só que ele vai crescendo, ele vai ficando mais robusto, e ele já está adulto, ele já quer caminhar com as próprias pernas, ele já quer dar uma carreira, e daqui a pouco, puxa, isso aí não, isso não está mais satisfazendo para mim. Sabe por quê? Porque Deus não nos chamou para sermos somente membros. Deus nos chamou para ser seus discípulos. Discípulo, ele é pronto para servir. Discípulo, ele é pronto para louvar. Discípulo é pronto para evangelizar. Discípulo, ele é pronto para cuidar. Discípulo não tem hora. Discípulo tem tudo o que o Senhor Jesus quer para uma pessoa, para uma igreja. E a pessoa disse: puxa, exatamente. Eu perguntei: quem você está cuidando? Disse: não, de ninguém. Eu não estou cuidando de ninguém. Eu não estou cuidando nem de mim. Eu digo: pois é, comece cuidando de você, né? Comece cuidando de você, porque na hora que você começar a cuidar de você, algo vai fluir diferente. E aí vem esse aspecto que eu gostaria de deixar de alerta. Uma autoridade eclesiástica descia por aquele caminho. O texto diz que ele viu aquele homem lá quase morto, passou de lado e foi embora. Nem para fofocar ele prestou. Para dizer: olha assim, ó, viu um camarada ali morto, quase morto. Irmãos, como nós precisamos aprender que Deus nos escolheu para ser canal de salvação para outras pessoas. Naquele momento Deus tinha escolhido Israel exclusivamente para ser o quê? Canal de salvação para a humanidade. E o Senhor Jesus tinha instituído o sacerdócio judaico para oferecer sacrifícios e orações para cuidar do homem. Mas aquele sacerdote judeu, ele descia compenetrado e apressadamente para Jericó. Por isso ele não tinha tempo para cuidar do homem abandonado no caminho, naquela estrada, no caminho da vida. Muito parecido com o que nós vivemos no cotidiano atual. Não é? Deus nos separou, eu, você, nós como igreja, Deus nos separou para cuidar das pessoas que estão feridas, e muitas das vezes as nossas feridas estão sangrando e nós estamos cuidando do sangramento dos outros. Mas Deus nos separou, e aí vai acontecendo. Mais tarde passa um levita, passou de longe, não é? Ao contrário do que muitos propagam aí, levita não é só aquele que toca, nem tampouco aquele que fica flutuando. Os levitas, além de serem membros da tribo sacerdotal, eles tinham um cargo de cuidar, de louvar, de adorar. Era músico, era cantores, era também os diáconos, era líder de departamento. Os líderes eram porteiros, os líderes exerciam o cargo de serviço no templo. Os levitas lideravam os grupos. Os levitas cuidavam de tudo. Você vai dizer: e aquele levita? Talvez aquele levita estivesse pensando só em um festival gospel, não tinha tempo para cuidar dos outros. Talvez aquele levita estava pensando só em cantar, em tocar, e não tinha tempo para cuidar das pessoas, que é a primeira característica, não é? Não queria perder tempo ali com aquele homem ferido, não tinha tempo nem para chamar o SAMU da época. Sabe, meus irmãos, por isso que eu coloquei esse aspecto aqui: omissão / religiosidade. Muitas vezes a religião tem essa tendência de não valorizar o homem como Deus valoriza.
com os valores que Deus valoriza. Nós valorizamos até certo ponto, daí para frente passa a ser mera religiosidade. Nós entramos no campo da omissão. Se aquilo é possível, se aquela pessoa, se aquela família, ela poderá trazer algum benefício, alguma benesse a meu favor, aí eu vou lá ajudar, senão estou fora. Como nós precisamos caminhar por isso aí. Então, são dois alertas. O primeiro é a omissão, a religiosidade. Um outro que eu gostaria de deixar um alerta aqui. Há uma dificuldade tremenda no dia de hoje. Permita ser ajudado. Permita ser ajudado. Sabe que nos últimos dias eu identifiquei algumas pessoas. Interessante isso. Nós vivemos um período que quase tudo gira em torno de um vírus. No setor onde eu trabalho, lá encontrei algumas pessoas que estavam com todos os sintomas. Digo, vai fazer o exame? Não vou não. Rapaz, mas você precisa tomar um remédio. Se não for esse vírus, mas é uma outra coisa. Não, mas não vou não. E olha que a vida da pessoa ali está em questão, está em xeque. E a pessoa não queria, a pessoa não permitia ser ajudado. Já viu pessoas assim? Já pensou se aquele homem ferido lá, o nosso personagem aqui da parábola, não é? Bom samaritano chegasse, você não quero me ajudar não. Não quero sua ajuda não. Não precisa me ajudar. Nós vivemos um período que muitas das pessoas estão caminhando para o abismo. Você vai falar e a pessoa, não quero me ajuda. Respeite o meu momento. Mas está aí, você está caminhando, vai bater ali, vai cair no abismo. Pois é, deixa eu quebrar minha cara sozinho. Um alerta muito interessante. Permita ser ajudado. Permita ser ajudado. Muitos líderes dizem assim, rapaz, mas pastor, a gente vai falar, a pessoa ainda fica triste. E eu tenho dito para alguns deles assim, olha, o melhor pastor, o melhor supervisor, o melhor líder é aquele que não conserta para as pessoas. Não, por aí não vai por aí não. Olha, você precisa fazer meditação. Olha, você precisa orar. Puxa, orar, você precisa orar. A Bíblia diz orar e sem cessar. Ele nem coloca como uma hipótese, é uma ordem, é para a gente orar. Olha, não vá por aí, eu preciso do seu relatório. Você estava onde? As pessoas que fazem isso, é só quem ama, é só quem cuida. Mas para que isso ocorra, precisa você, precisa eu, aquela pessoa que está ali naquele momento, precisa permitir que seja ajudado. Para isso ser resgatado, precisa que você, deu ok. Senão não irá acontecer. Feito essa análise, primeiramente aí, eu queria pedir que você ouvisse essa canção. E se você conhece essa canção, gostaria que você cantasse juntamente com o vídeo que nós vamos apresentar nesse momento. Vamos lá? Solta o vídeo aí. Faça uma coisa por mim. Pega na mão do teu irmão, segura firme aí. Pega. Olhe para mim, vai. Deixa eu compor um hino para você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção para Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote. Não tinha remédio para sarar a dor. Com as mãos vazias ele prosseguiu. E alguém caído pelo chão continuou. Agora faça uma coisa por mim. Pega na mão dele, em nome de Jesus. Quem trouxe azeite, quem trouxe vinho, pega na mão dele. Escuta! E no mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupadas estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão.
quebrando o protocolo, se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Ei, sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite e vinho em suas feridas, estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele. O bom samaritano de você cuidou. Ele não olhou para sua aparência, nem o que você tinha para oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é o espelho. Levanta a mão que reflete. Levanta a mão dele lá em cima, vai. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Oh, meu Deus, pode adorar o Senhor, pode adorar o Senhor, pode, não tem nem como contar. Aleluia. Que canção, né? Maravilha! É exatamente a parábola cantada, não é? Talvez a gente fique assim mais emotivo porque ela vem numa sequência melódica. Talvez a gente fique mais emotivo porque nós visualizamos alguns itens que fazem parte do contexto da nossa vida. Se não é pelo um aspecto que nós somos a vítima, às vezes nós somos aquele que passou pelo lado. Às vezes nós atuamos como salteadores, não é? Às vezes nós atuamos como aquele jumentinho que foi embora, não é? O homem estava montado e foi embora, não é? Com certeza essa parábola nós temos alguns aspectos pelos quais nós nos envolvemos nela. Com certeza nessa parábola nós identificamos alguma partícula dela, onde nós somos atores principais ou coadjuvantes. Com certeza, em alguns aspectos dessa parábola, nós aprendemos como restaurar os soldados feridos. E eu quero dizer para você que nós separamos aqui pelo menos 5 atitudes para nós restaurarmos os soldados feridos. Vamos lá? Primeira atitude de como restaurar os soldados feridos, né? Lucas 10:33 diz que um samaritano, aliás, algumas traduções assim, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão, né? Para chegar ali ao pé dele, aquele samaritano, a primeira coisa que ele fez foi aproximar-se. Aproximar-se do ferido. O levita e o sacerdote passaram por fora, motivados por vários fatores. Nós mencionamos alguns, né? Não sei se era pressa, outras prioridades, havia um preconceito racial naquela época, não é? Outro preconceito era o preconceito religioso. Talvez medo de se tornarem eles mesmos. Não vamos parar aqui, pronto. Quando nós paramos, pronto, aí nós fomos assaltados. Eu não sei. E aí alguns dizem assim, mas talvez eles pensaram, ao aproximar-se demais, nós poderíamos gerar um envolvimento, poderia gerar um compromisso, né? E nenhum dos dois parecia, pelo texto que nós lemos e a imagem que nós vimos no vídeo, né, no primeiro vídeo,
E no segundo, parecia assim, ser o objetivo principal deles, né? Talvez porque o sacerdote, ele tinha um compromisso de se manter assim, cerimonialmente limpo, perfeccionista, né? E tocar num cadáver, segundo a lei de Moisés, nós poderíamos nos tornar imundo. Poderíamos não, seríamos imundos, né? Mas como restaurar os soldados feridos? Primeira situação, primeira atitude é aproximar-se. Este foi o primeiro segredo para a restauração de um soldado ferido. Se você fizer um estudo assim mais cauteloso, bem mais devagar, você vai identificar que a posição geográfica e o clima daquela região vai nos levar a crer que o sol daquela região, ele é causticante. Você disse, mais ou menos como assim, pastor? Ele disse assim, mais ou menos assim que nem o sol de Roraima. Tem uma ideia aí, né? É mais ou menos assim, mais ou menos desse jeito. Então o samaritano com certeza tinha que desmontar do seu animal, chegar perto, agachar-se junto ao homem caído. Isso é o que? Deixar o bom samaritano ali, né? De forma vulnerável aos bandidos. Poderiam estar ali por perto, né? Só de tocaia. Ele estava lá agachado. O que poderia acontecer? Ser assaltado. Ele precisava não ter medo de sangue. Eu conheço algumas pessoas, sangue, não é assim? Então o samaritano, ele precisava não ter medo de sangue, porque com certeza aquele ferido, ele estava ali num estado no mínimo lastimável. O texto não diz quem era o ferido, mas provavelmente um judeu. O samaritano não se preocupou com a raça, não se preocupou com a religião, não se preocupou com o estado financeiro, não se preocupou com a sua situação econômica, se era favorável ou não. Ele se preocupou com o ferido, ele se preocupou com a pessoa, ele se preocupou com aquela pessoa que estava ali prestes a sucumbir. Ele simplesmente achegou-se a ele no intuito de ajudar. Sabe, irmão, sabe o que eu aprendo com isso aqui? Nós não podemos amar as pessoas só de longe, ajudar de longe. Demonstrar empatia e identificação é AD, né? Educação à distância. Não tem como a gente chamar à distância. É preciso aproximar-se, é preciso tocar, sentir o real estado da pessoa. Sabe uma coisa legal que eu tenho ouvido de muitos, não tenho ouvido de todos os membros não, viu? Mas eu tenho ouvido de muitos membros assim, puxa, eu estou com vontade, a primeira aglomeração que eu quero participar é a aglomeração, quando passar essa pandemia, eu quero me aglomerar na igreja, eu quero ver os irmãos. Pastor, tem como fazer aí, né? No nosso primeiro culto, pelo menos 1 hora só a confraternização, porque eu quero abraçar todos os irmãos. Meu irmão, essas pessoas, sabe por quê? Porque elas têm, nem que seja uma pitada do bom samaritano no seu coração, quer se aproximar, entendeu? Quer estar perto, quer tocar, quer sentir, quer ajudar. Aquele que vai ajudar precisa ter muito mais cuidado com os seus preconceitos internos, né? Às vezes, puxa, aquela pessoa está vestida daquele jeito. Isso é tão forte no seio de muitas igrejas por aí, que quando você convida alguém, as pessoas dizem assim, mas com que roupa eu posso ir? Você já convidou alguém assim? Ei, vamos lá na igreja, vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus. Mas como é que eu vou vestido? Não, eu posso ir assim, né? Porque eu já convidei pessoas e a resposta foi uma pergunta para mim. É como eu posso ir vestido? Sabe por quê? Porque aquela pessoa já foi tão ferida. Mas tu vai desse jeito para a igreja? Né? Não que nós vamos criar um personagem na igreja, mas essa pessoa que está vindo para cá, para a igreja, está indo lá na igreja onde você convidou, o amigo que está nos ouvindo, essa pessoa está precisando de cura. Essa pessoa está precisando de bálsamo. Essa pessoa está precisando de um ombro amigo. Depois o Espírito Santo vai trabalhando e vai consertando a roupa, vai consertando a fala, vai consertando tudo na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Da mesma forma como nós já colocamos aqui, né, aquele que vai ser ajudado, o soldado ferido, ele não pode recusar ajuda, não pode ser orgulhoso a ponto de morrer sem receber o socorro que lhe oferece. Tem pessoas que não, a pessoa está dizendo, leia a Bíblia, assim, não, ore, não, cante louvores, não, meu irmão, obedeça. Obedecer é bem melhor do que sacrificar.
Às vezes as pessoas têm essa dificuldade. Então a primeira coisa, para nós, primeira atitude para se restaurar um soldado ferido é aproximar-se. Nós precisamos nos aproximar, precisamos estar próximo, não é? Eu sei que o pessoal já pensaram, mas no tempo de pandemia, no tempo de isolamento social, isso vai passar. E muitas das vezes o aproximar, olha, esses dias eu vi uma igreja que colocou uns slogans assim: eu ligo é ligar para alguém, falar com alguém, mandar uma mensagem. Nós vivemos num universo, numa bolha muito restrita, não é isso? Uma bolha que assim, às vezes só é eu aqui a família, não é mais ninguém. Então, primeira atitude para restaurar um soldado ferido é aproximar-se. Segunda atitude para restaurar um soldado ferido: ter compaixão. Eu não sei qual é a tua versão, geralmente aqui nós incentivamos a versão NVI, mas quando nós estávamos pesquisando, eu pesquisei numa outra versão, a versão Almeida Revista e Corrigida, o versículo 33 do capítulo 10 de Lucas, ele salta lá, né, o tradutor escreve da seguinte forma: vendo, moveu-se de íntima compaixão. É mesmo, aí, ó. Ter compaixão, né? Nós precisamos ver do Espírito Santo, ver o futuro que o ferido vai ter em Jesus. Às vezes nós não podemos ver com os olhos carnais o pecado que ele está cometendo, enfatizando demais os grandes erros que esses soldados cometeram, né? Nós já falamos várias vezes aqui, o ser humano tem uma tendência, e nós não somos diferentes, porque somos frutos da carne, frutos do pecado. Na medida que o Espírito Santo vai atuando, essa situação ela vai desaparecendo. Meu irmão, se você está enxergando só erro, só aquilo que não presta, muito cuidado. Você tem que correr: Senhor Jesus, perdão, Senhor Jesus, me enche do teu Espírito. Porque a Bíblia vai dizer que aquilo que a boca fala é porque o coração está cheio. Se você está só enxergando o erro, é porque tem muito erro aí, tem muito conserto precisando ser trabalhado, não é? Nós precisamos enxergar com um olhar de compaixão, sabendo que Deus vai fazer uma obra maravilhosa a partir daquela situação. Quantas coisas boas aconteceram na vida daquele homem caído quando aquele bom samaritano se aproximou dele. Como diz aqui, verso 33, movendo-se de íntima compaixão. Tantas coisas boas aconteceram. Você que está me vendo aí, você que está me ouvindo, quantas coisas boas aconteceram na tua vida quando alguém teve compaixão de você? Quantas coisas boas? Lembra? Aqui na igreja já enumerei, já passou da quantidade dos dedos, famílias que estavam destruídas. Alguém moveu de íntima compaixão, hoje é uma bênção, né? A família toda louva o Senhor Jesus. Pessoas que eram viciadas, o Senhor Jesus, depois que alguém foi lá, movido de íntima compaixão, usado pelo Espírito Santo, quantas, nós precisamos enxergar assim, olha, o que Deus pode fazer na vida do Antônio, do Francisco, da Maria, do Pedro, da Josefina, é grande demais. Deus pode fazer muito na vida dessa pessoa, mas vai fazer na hora que nós tivermos compaixão. Precisamos enxergar com esse olhar, que é o olhar do Senhor Jesus. É esse o olhar que o Senhor Jesus quer. Às vezes assim nós damos ênfase muito mais, não é? Isaías capítulo 42, 3 fala a respeito que um caniço rachado não apagará o pavio fumegante, com fidelidade fará justiça. Nesse versículo, Isaías 42, 3, depois você acompanha aí, tá? Nesse versículo, Isaías não está apenas mostrando que Jesus viria a esse mundo, mas retrata também como seria a sua missão. Ele diz que Jesus não esmagaria a cana quebrada, nem apagaria aquela tocha, estava fumegando. Você pergunta, mas o que é isso? Não entendi, tocha, apagando, quebrar. Sabe o que? Meu irmão, Deus está dizendo que com ele o negócio é diferente. Quando ele entra para consertar. Quantas vezes as pessoas já chegaram comigo dizendo, pastor, o senhor sabe como eu sou. A pessoa veio de lá para cá, o senhor me conhece. Eu digo, não, conheço não. O senhor não me conhece não? Conheço não. Eu conheço como você era, até o dia que você recebeu o Espírito Santo. Na medida que nós vamos, olha, o Espírito Santo entrando na nossa vida, algumas coisas vão fazendo acontecer coisas diferentes. Nós somos muito mais secos,
passamos a ficar muito mais abundantes. Nós somos muito mais impacientes, nós passamos a ter uma temperança, passamos a ser mais flexíveis. Nós somos muito brutos, passamos a ser mais sensíveis. Sabe o que é isso? Vai lá em Gálatas capítulo 5, versos 16 a 22, você vai entender o fruto do Espírito e o fruto da carne. Na medida que o Espírito Santo ele vai se apoderando, ele vai preenchendo os espaços em nossa vida, você vai começando a entender: ah, foi por isso que eu agi assim. Rapaz, mas essa palavra ainda veio aqui. E eu segurei, sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, ele fez uma mudança na nossa vida. Aliás, é uma forma redundante, ele fez várias mudanças, né? Ah, pisou na bola, você pecou, você errou, a cana quebrou, que nem diz o texto. Ele vai cuidadosamente endireitar a cana, trazendo conserto, fazendo dessa pessoa um instrumento de louvor a Deus. É assim, em Lucas 19, o Senhor Jesus nos lembra que ele veio justamente para os feridos. Está lá. Ele veio buscar e salvar quem? Está lá no verso 10, os perdidos. E quando você lê todo o capítulo, você descobre lá que ele veio para os doentes. Nós queremos que uma igreja, nós queremos uns irmãos, nós queremos umas irmãs, nós queremos uns jovens, nós queremos adolescentes perfeitos. Eu quero dizer para você que está enganado com isso: perfeito só lá no céu. Não que eu seja favorável ao erro, mas que eu sou favorável ao Senhor Jesus, que conserta aquelas pessoas que estão quebradas. É Ele que faz essa diferença, é Ele que faz essa mudança. Eu não valo nada, eu não sou nada. O líder de grupo é outro improvável, o supervisor, outro improvável. Acontece que nós servimos um Senhor Jesus, que Ele sim conserta, que Ele cura, que Ele sara, que Ele purifica, que Ele santifica, que Ele alimenta, que Ele motiva, que Ele propõe a nós sermos verdadeiramente discípulos multiplicadores do Senhor Jesus. Para que isso aconteça, nós precisamos o quê? Ter compaixão. Às vezes nós não falamos, sabe por quê? Porque nós começamos a olhar um monte de defeito. Certa vez aqui na igreja, um casal, ele teve uma crise no seu casamento, estava a ponto de separar. E Deus usou uma pessoa de maneira sobrenatural. O casal foi consertado. Passaram-se uns dias, aquele casal que foi consertado pelo Espírito Santo foi falar para uma pessoa, né? E a pessoa disse: olha, aquele casal veio falar sobre esse assunto de vida familiar para mim. Logo quem, pastor? Eu digo: aquele casal conhece muito, pode perguntar tudo, que ele domina tudo, sabe tudo, né? Eu até já coloquei aqui num outro sermão, há uns meses atrás, que a pessoa que conhece, né, de parar um veículo sem freio, ele aprendeu no dia que quebrou o freio, né? Que enquanto tinha freio, ele sentava o pezão lá, no dia que quebrou, ele, rapaz, reduzindo dá certo, né? Deixando de acelerar, o carro diminuiu. Ele começou a aprender algumas coisas. Aí você pergunta: como é que para um carro sem freio? O camarada que nunca passou pela situação essa, disse: não sei, né? Mas quem passou sabe. Quem passou sabe. E é exatamente naquele local que nós mais fomos feridos que Deus vai lhe usar para ajudar outras pessoas a não passarem pelo mesmo sofrimento. Abra sua boca, deixe o Espírito Santo falar, que é lá que Ele vai providenciar a cura para aquelas pessoas que lhe procurarem, em nome de Jesus. Você vai dizer assim: mas pastor, às vezes aquele irmãozinho já está lá na igreja, ó, às vezes ele foi o membro fundador da igreja, ainda fazendo aquilo. O que o senhor me diz? Eu não sei se já perguntaram para você, líder, não sei se já perguntaram para você, supervisor, mas alguns eu já dei o texto, e hoje eu vou dar o texto geralzão aqui. Por que isso acontece e como é que vai funcionar isso? Isso é de Deus, não é? Eu queria que você anotasse. Então, se você abre aí rapidinho, Filipenses, capítulo 1, lá no versículo 6. Tá? Filipenses, capítulo 1, versículo 6. O texto lá é escrito por nada mais nada menos do que Paulo. Diz que, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo.
Oh, aleluia, né? Deus começou uma boa obra em nós, meu irmão, e Ele vai concluir. Tem pessoas que levam um dia, tem pessoas que levam uma semana, tem pessoas que levam 10 anos. A Bíblia diz para nós termos paciência com aqueles que vão ali manquitolando, tão fraco, tão fraco, tão fraco. Mas Ele vai cumprir a boa obra. Ele iniciou, Ele, eu não, mas Ele vai concluir. Quando alguém perguntar isso para você, você diz: olha, Filipenses 1,6. Filipenses 1,6. Esse é um dos versículos prediletos na Bíblia que eu menciono para os liderados, não é? Paulo tinha convicção que Deus tinha muitas coisas boas para realizar por meio dos irmãos filipenses, e Ele continuará a aperfeiçoar essa obra em nossa vida até que Ele volte para buscar a sua igreja. É assim mesmo, pastor? Eu quero lhe lembrar que o Senhor Jesus, Ele é o Alfa e Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, Ele conhece os meus defeitos, as minhas virtudes, Ele conhece as minhas limitações, mas conhece até onde Ele pode me levar, Ele conhece a sua, Ele sabe da sua deficiência, Ele sabe do seu plano, Ele sabe do seu objetivo, mas Ele sabe aonde Ele quer lhe levar. Permita, tenha compaixão das pessoas que estão ao seu redor. É mesmo, pastor? Quando nós orarmos, peça assim: Senhor, chegou alguém ferido, chegou alguém machucado. Lembra que uma das nossas reuniões de pequeno grupo, certa vez nós estávamos prontos para reunir, nós estávamos na garagem lá de casa, estava ali pastor Alexandre, estava ali uma turma muito boa, o grupo estava assim, prestes a multiplicar, e chegou uma pessoa, e nós fizemos a dinâmica, depois nós passamos a palavra, e quando chegou, estava bem no início do grupo, quando chegou naquela pessoa, a pessoa começou a falar das suas dificuldades, como é que estava a sua família, como é que aquela pessoa chegou ali, como é que aquela pessoa teve o dia, e a pessoa começou a parecer uma metralhadora. 40 minutos, acabou a munição da pessoa. Isso não é uma regra, é uma exceção. Foi tanto tempo falando que a pessoa disse assim: eu acho que eu dominei toda a reunião, não foi não, pastor? Eu disse assim: Deus nos trouxe aqui para lhe ouvir, porque você está ferido. E a pessoa começou a chorar. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós queremos que as pessoas já cheguem na igreja pronta. Muitas vezes nós achamos que porque a pessoa nasceu num lar cristão, ela já está pronta. Muitas vezes nós achamos, não, porque ela é filha do pastor, porque ela é filha do supervisor, porque ele é filho do líder da música. Meu irmão, Deus começou uma boa obra em nós, e Ele é fiel para completá-la até o dia de vir buscar. Pastor, então o que eu faço? Tenha compaixão dessas pessoas que estão ao seu redor. Você que está machucado, permita ser trabalhado, permita ser ajudado, permita receber o remédio, permita-se. Mas tem mais atitudes para nós aprendermos para restaurar os soldados feridos. Vamos lá? Tratar. Vocês estão vindo comigo? Quais atitudes? Primeira, pode falar em casa aí, bora lá comigo. Primeira, aproximar. Segunda, ter compaixão. Terceira, tratar. Tratar a Bíblia diz, pode ir lá no texto, lá em Lucas, capítulo 10, versos 25 a 37. A Bíblia nos diz que o samaritano, ele colocou vinho e óleo sobre as feridas do homem. Eu sei que na nossa concepção de hoje, vinho e óleo, o pastor ia fazer o que com vinho e óleo, Ia fazer um prato, na época, um refogado ali, ferida, de vítima ao molho pardo, não sei. Não, meus irmãos, naquela época vinho e óleo eram os remédios caseiros bem comuns. As pessoas já andavam, na minha época a gente andava sempre com o kit metiolate. Doía andar, mas caiu, metiolate não, era mercúrio, A gente pedia por tudo mercúrio, metiolate não, Mas naquela época era assim, quando alguém tinha uma ferida, usava-se óleo e vinho para curar aquela enfermidade.
É mesmo? Era. O vinho era um desinfetante, era um desinfetante natural, porque ele continha álcool. E assim matava assim, os germes, os micróbios. O óleo já servia para aliviar a dor, evitava a formação daqueles cascões grossos, secos, né? E também impedia que as moscas, elas, né, pousassem ali naquele ferimento. Por que as moscas não pousavam? Porque aquele aroma era forte. E aí as moscas não queriam sentar. Agora vem comigo aqui, né? Imagina aquele samaritano sentado ali, à beira da estrada, passando vinho e óleo nas feridas, amando aquele homem que ele não sabia nem quem era, semi-morto, né? Não tinha opção de entubar naquela época, né? E você acha que aconteceu o que com aquele samaritano? Com certeza ele sujou as mãos de sangue, de areia. É possível que ele tenha sujado a sua roupa, a sua camisa, né? Talvez rasgou um pedaço de um pano, ele não tinha gás, não era assim, ele não andava com kit, não é isso? Não tinha, ele botou uma luva ali, né? De látex, nunca, foi no mãozão direto ali, né? Talvez rascou um pedaço da sua roupa para fazer uma atadura ali, né? Ou montar um torniquete, se tinha quebrado alguma coisa ali. Foi assim. Dizia, olha o sangue, não tem assim, né? Não tinha nem uma enfermariazinha ali, não tinha nada não. Sabe o que eu aprendo ali? Tratar. Sabe o que me motiva quando fala tratar? Sabe o que me alerta quando fala tratar? É que para quando eu for atrás de um soldado ferido, eu não posso ir sem levar o óleo. E o que seria o óleo? Eu sei que os mais conservadores, eu quero transformar essa interpretação do óleo na sua essência. O óleo principal que não pode faltar na vida de um cristão é a palavra do Senhor Jesus. Não vá somente, eu tenho esse dom, porque olha, vai chegar um momento que na realidade isso que você está dizendo não é nem dom. Compartilhe uma passagem bíblica com essa pessoa ferida, de preferência com uma que ela está vivendo, contextualizado para aquele momento dela. Você vai dizer, o senhor falou então que o óleo é a palavra, e o que seria o vinho? Né? Espírito Santo. Às vezes tem pessoas que vão curar alguém, mas não vai com o Espírito Santo, vai no oba-oba, vamos lá, irmão, vamos lá. Eu já vi gente assim, rapaz, não interessa nem quem morreu, eu só quero comer a bolacha. O cara quer ir para lá, tomar o café e comer a bolacha, ele não está nem aí para o sentimento da família. Já vi pessoas assim, estão na igreja, mas nem para esse pessoal aí, pessoal aí meio devagar, vamos para o inferno mesmo, esse pessoal aí, né? Menos um lá no céu. Não usa as palavras, mas as atitudes são assim, infelizmente. Tratar vai muito além disso. É permitir que o Espírito Santo ele faça a diferença na nossa vida. Quando nós formos tratar um soldado ferido, ministre a palavra, ore com essa pessoa, para não ficar, né, só eu acho, como é que vai ser? Talvez seja algo assim, que tenha num aplicativo. Não, trate bem. Mas tem mais, estamos chegando ali em 3, tem mais ainda. Eu falei que nós íamos mencionar 5 atitudes de restaurar os soldados feridos. Vamos mais uma? A Bíblia diz, no versículo 34, que o samaritano levou o homem para uma hospedaria e tratou dele. O que eu aprendo com isso? Providenciar. Está conseguindo? Né? Olha aqui para mim rapidinho. Para de beliscar alguém aí no sofá e olha para cá, né? Parafrasear aqui, lembrar do pastor Sebastião, né? Olha para mim, rapaz. Não é isso? Atitudes: aproximar-se, ter compaixão, tratar e providenciar. Essas atitudes, elas são as mínimas e elas se entrerelacionam, não pode faltar nenhuma, né? O verso 34 diz que ele levou aquele homem para uma hospedaria e tratou dele. Você vai dizer assim, por que não levou? Por que não ligou para o SAMU? Porque não tinha, né? Por que não levou para a HGR? Porque também não tinha, né? E tem de época que é bom nem levar mesmo, leva para outro canto, não é isso? Não tinha naquela época hospital, não é isso?
Às vezes nós já começamos a ajudar uma pessoa, ele diz, agora te vira aí, o problema é teu, te vira aí, não tem mais nada a ver com isso aí não. Já fiz minha parte, ó. Não é isso? O samaritano não, ele providenciou, não é? E aí o que mais, como é que eram as hospedarias naquela época? Era o setor da sociedade que mais se aproximava, né? As hospedarias eram os locais que mais se aproximavam com os hospitais. Era. Aliás, era um costume, era como assim, cultural naquela época, as pessoas que ficavam doentes levavam para uma hospedaria. Porque lá eles iam ser tratados, eles iam cobrar um valor, né? Já tinha um negócio aí da iniciativa privada, desde aquela época, né? Então, como não tinha muita opção, você morria em casa mesmo, levava para uma hospedaria, né? E aquela pessoa era bem tratada ali, né? E o que nós aprendemos como cristãos, como servos do Senhor Jesus? Nós que nascemos em Jerusalém, aprendemos que existem muitos caminhos que nos levam a Jericó, um local onde nós não devemos fixar morada. Nós aprendemos que muitas das vezes a omissão e a religiosidade estão nos cercando, e quando nós estamos machucados, nós precisamos permitir ser ajudado. Para quê? Para uma vez nós estarmos fortes, nutridos, nós vamos nos aproximar dos soldados feridos, ter compaixão dele, tratar dele, e depois vamos providenciar algo diferente. Por quê? Porque nós não podemos esquecer do soldado ferido aonde ele está. Precisamos levá-lo para a hospedaria. Você está amando, você está ajudando, está crendo na transformação que Deus fará na vida daquela pessoa, não é? E eu levo ele para onde? O hospital para tratar feridas espirituais chama-se a igreja. A igreja local. Você prestou atenção quando as pessoas começam a fraquejar espiritualmente? Não precisa congregar. Vai logo dizer assim, não. Pega aquele texto lá, né, de Hebreus e rasga. Vai lá em Salmos, olha como é bom e agradável. Não é isso? Isso é o inimigo nos alimentando. É mesmo? Isso pode acontecer com membro, pode acontecer com líder, pode acontecer com supervisor, pode acontecer com pastor. Não é isso? Certa ocasião, olha lá o que estava acontecendo. O Senhor Jesus está ali conversando com os discípulos e ele prediz a sua morte e ressurreição. Salta de lá quem? Pá! Um discípulo diz, Senhor! O que o mestre disse? Para trás de mim, quem? Ele não disse o nome do discípulo. Para trás de mim, Satanás. Às vezes o inimigo pode nos dizer, ei, não vai para lá não. Olha lá quem está lá, fulano lá. Olha lá a mensagem daquele pastor. Ixi, olha lá, aquele líder lá está fazendo pior do que tu. O que tu vai fazer lá? Não dê ouvidos para a fala do inimigo. É mesmo, é porque nós estamos amando aquela pessoa, nós estamos levando aquela pessoa, caminhando com ela, e vamos levar para onde? Levar para a igreja. Lá é um hospital. A igreja simboliza simplesmente esse hospital. O grupo, nosso PGM, ele é o que? Simboliza o hospital onde a pessoa é amada, a pessoa é bem cuidada, não é? Pelo menos é para ser, não tem aquelas conversinhas. Olha a roupa, olha como ele veio. Tá vendo? Trocou de carro. Olha, agora é uma moto nova. Não, hospital ninguém quer nem saber. Hospital, você não vou no hospital. Você veste a melhor roupa, bota um anel, né, de formatura, vou no hospital. Não é isso? Não, você está com dor, você me leva. Eu quero já. Tem alguém aí, eu já quero ser atendido, né? Mede a pressão. É assim. No hospital você quer sair de lá curado. A igreja deve ser essa hospedaria. O pequeno grupo deve ser essa hospedaria. As boas conversas devam ser essa hospedaria. Como nós precisamos ter conversas salutares, conversas saudáveis. Essa semana eu recebi um áudio do irmão. E aí, pastor, como é que o senhor está? Pastor, estou com saudade daquelas nossas conversas, aquelas conversas abençoadoras, aquelas conversas multiplicadoras de amor, aquelas conversas que saravam a minha ferida, aquelas conversas que motivavam a minha família. Meu irmão, quando você se reunir, converse coisas frutíferas, converse coisas celestiais, converse coisas que vai motivar o seu irmão. Deixa o Espírito Santo falar, deixa o Espírito Santo agir, deixa o Espírito Santo ser o centro dessas conversas,
porque essas conversas também vão servir de hospital para o soldado ferido. Providencie. Mas ainda tem mais um pouquinho aqui, tá? Tem mais ainda uma atitude de como restaurar os soldados feridos. Vamos lá? A versão NVI, aí você vai lá para o verso 35 agora. Falar um pouco disso aí. Lucas 10:35 na versão NVI, ele diz assim: cuide dele. O samaritano está indo embora, está falando com o camarada da hospedaria. Aí diz assim: cuide dele, né? Porque quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Sabe o que é isso? Garantia. O camarada garantiu, né? O texto que nós lemos mostra que o samaritano fez questão de que o homem continuasse a ser cuidado, mesmo na sua ausência. Ele queria se assegurar de que aquele homem seria curado completamente, sem restarem quaisquer sequelas. Assim foi, disse o texto aí, Lucas 10:35, pode acompanhar. O samaritano, ele não poderia ficar todo aquele tempo lá. E aí o que aconteceu? Ele tinha os seus afazeres, ele precisava viajar, né? Só que ele não abandonou o soldado ferido. Ele deixou pago o suficiente para o tempo que o homem ainda ficasse internado. O texto da parábola diz que ele deu 2 denários ao hóspede. Você vai dizer, mas 2 denários? O que é isso? Tinha alguma coisa a ver com o governo de Roraima? Não, nada disso não. Era a moeda lá da época e era o equivalente, só para você fazer uma conta, né, rapidinha, aproximadamente um mês. Outros teólogos vão dizer que era aproximadamente 32 dias de hospedagem naquele hotel. Uau, né? Que moeda forte, né? Exatamente. Ele pagou a conta por 1 mês. Vamos arredondar aqui, para que aquela pessoa tivesse todo o conforto, todo o cuidado, tudo pago ali durante 1 mês. E deixou claro que voltaria e ainda pagaria qualquer outra despesa extra. Puxa, mesmo, é? Você sabe o que eu aprendo com isso? Né? Após olhar todo esse quadro aí, é que Jesus é assim, meus irmãos. Ele pagou na cruz pelos nossos pecados e continua, né, ainda nos resgatando de uma outra qualquer dívida que venhamos a contrair enquanto nós somos cuidados. Jesus é assim. Já pensou se Jesus, ele, olha, vou falar pelo Lincoln, não é pelo pastor Lincoln, é pelo Lincoln, quantas e quantas vezes, né? Tem coisas que quando nós estamos conversando, pessoalmente eu digo, rapaz, eu não lembro disso nem com alegria. Eu não lembro disso com alegria, porque eu mesmo tenho vergonha da minha atitude. Eu tenho certeza que quando chegar lá, o Senhor Jesus vai me cobrar dessa atitude, porque eu, pecaminoso como sou, fétido como sou, pó como sou, eu já tenho vergonha. Imagina o Senhor Jesus, bom, já estou preparado, naquele dia vai se ataca, vai comer, não tem jeito. Mas Jesus insiste em me amar. Ele disse, rapaz, vem para cá. Eu comecei uma boa obra na tua vida, eu quero fazer mais ainda contigo, eu quero fazer mais ainda com os líderes desse grupo, dessa igreja, eu quero fazer mais ainda com o pessoal da música, eu quero fazer mais ainda com o pessoal da mídia, eu quero fazer mais com o pessoal que mora no Tancredo, eu quero fazer mais com o pessoal que mora no centro, eu quero fazer mais com as pessoas que estão enlutadas, eu quero fazer mais com aquelas viúvas, eu quero fazer mais com aquelas pessoas que são imperfeitas, eu quero fazer mais, eu quero usar mais as pessoas que são improváveis, eu quero usar mais aquelas pessoas que permitem que eu as use. Jesus é assim. Uma outra ideia que vale a pena ter em mente é essa figura do hospedeiro. Vocês já fizeram essa leitura? Esse camarada, de onde aparece esse camarada que hospeda? Não é assim? De onde aparece esse camarada? Sabe o que eu faço a leitura? Quem é esse hospedeiro? Para mim ele representa a liderança da igreja. É o cara que hospeda, não é simples? Para mim ele também é o líder do PG, aquele cara que tem um relacionamento discipulador com você. Quando nós, a semelhança dele, nós nos propomos a cuidar dos feridos que são trazidos até nós pelo Senhor Jesus, ele sempre paga pelo serviço prestado, né? E nem sempre é recompensa monetária, são em formas de bênçãos em todas as áreas da nossa vida que ele derrama sobre aqueles que se empenham em fazer a sua vontade. Garantia é isso, cuidado dessa pessoa, né?
cuidar dessa pessoa. Puxa vida, quantas pessoas, né, estão precisando ser cuidadas hoje, ferido, machucado, triste. Puxa, pastor, e qual o caminho que eu percorro? Eu quero que você me acompanhe aqui no resumo da nossa aula, tá? Ao final nós vamos ouvir mais uma canção, mas vem aqui comigo no resumo da nossa aula. Eu vou fazer o resumo, eu vou orar, nós vamos ouvir mais uma vez essa canção linda e maravilhosa, nos preparando para o culto de logo mais à noite. Primeiro, você é de Jerusalém, nunca esqueça disso. Você é de Jerusalém, você é de Jerusalém. Depois, tudo que nós formos fazer nessa vida, sempre nós teremos que trilhar um caminho, e sempre com dificuldades. O mundo vai nos propor algo brilhante, algo aromatizante, algo agradável, que aqui na nossa lição de hoje é representada por Jericó. Demos alguns alertas, como primeiro, muito cuidado com a religiosidade, muito cuidado com a religiosidade. E se por acaso você for ferido, permita ser ajudado, perdoe, permita ser ajudado. E aí, uma vez restaurado, o que nós precisamos fazer, pastor, para restaurar os soldados feridos? Primeiro, aproxime-se dele. Não tem ajuda à distância, né? Hoje está muito em evidência a educação à distância, né? Mas restaurar a distância não é possível, tem que aproximar-se. Depois, ter compaixão, mover-se de íntima compaixão, assim como o Senhor Jesus teve para conosco. Na sequência, tratar vai significar o quê? Você vai às vezes se sujar, vai muitas das vezes mudar a sua agenda, vai parar aquilo que você queria fazer para tratar das pessoas. Depois vai providenciar o quê? Para essa pessoa um bom viver. Faz aqui o que eu faço, me copia, vamos junto. E em último lugar, garantir para essa pessoa a continuidade, né, total do tratamento. Nesse momento eu gostaria que você fechasse seus olhos onde você está, porque nós queremos orar, pedindo do Senhor Jesus que Ele cure as nossas feridas, que Ele sare as nossas feridas, e nesse processo nós já possamos fazer o mesmo com aquelas pessoas que estão ao nosso redor, amar os soldados feridos. Vamos orar? Pai de amor e misericórdia, obrigado, Senhor Jesus, por esse momento, obrigado por essa lição, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor Jesus, porque Tu nos compraste, Senhor Jesus, com aquele sangue tão precioso vertido ali na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu nos amastes em primeiro lugar, Senhor Jesus. Tu estás nos restaurando, está completando a Tua boa obra em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado. Te peço, Senhor Jesus, por todos os nossos ouvintes, te peço por todos os nossos irmãos, dá-nos, Senhor Jesus, abre o nosso coração, escancara a nossa mente, para que possamos, Senhor Jesus, compreender realmente como é a Tua vontade, como ela é boa, como ela é perfeita, como ela é agradável para as nossas vidas. Pai, não olhes para a nossa rebeldia, não olhes, Senhor Jesus, para as vezes que nós temos virado as costas para a Tua vontade. Pelo contrário, Senhor Jesus, traz bálsamos para os membros feridos, traz, Senhor Jesus, bálsamo para o coração dos líderes que estão machucados. Quantos e quantos liderados machucaram, entristeceram o coração dos líderes? Às vezes outro líder entristeceu o coração de outro líder. Oh, Senhor Jesus, libera, Senhor Jesus, o bálsamo, Senhor, para curar essa ferida, para que nós não fiquemos sempre nos lembrando, naquele dia, naquela vez, naquele ano. Senhor Jesus, cura de vez essa ferida, Pai amado. Libera perdão em nome de Jesus. Libera perdão para o teu pastor, que às vezes nem sabe, né? Nem sabe que tu estás ferido. Conversa com ele, te acerta, faz um renovo, faz uma aliança. Nós não podemos caminhar juntos, nós vamos para o céu, né? E como é que vai ser lá, todo mundo junto? Você, não falo com meu irmão, não falo com a minha irmã, não falo com o meu líder, não falo com o meu pastor. Oh, Senhor Jesus, traz o Teu Espírito Santo, traz a Tua unção, desmonta, Senhor Jesus, todo emaranhado de problemas, todo emaranhado de confusão que o inimigo tem trabalhado nesse tempo, Senhor Jesus, onde nós não temos o aquecimento presencial, Pai. Quero te pedir, Senhor Jesus, também uma cura para aqueles que estão enfermos, Senhor Jesus, para aqueles que estão infectados.
Senhor Jesus, nós precisamos da tua ação, do teu poder no nosso meio. Pai, traz tranquilidade no nosso cenário político, né? Dá sabedoria às nossas autoridades, Pai. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus, obrigado porque Tu desses a inteligência suficiente para os homens. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu trouxeste para nós, Senhor Jesus, a medicina. Obrigado pelos irmãos de nossa igreja que estão sendo lá, Senhor Jesus, exemplos, Senhor, nos hospitais, nas clínicas, na linha de frente. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu tens os sustentado. Obrigado porque Tu tens os curado. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu tens os livrado, Senhor Jesus. De igual modo eu oro pelos pastores do nosso Brasil, pelos pastores do nosso mundo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, para que essas pessoas que foram separadas por Ti sejam sustentadas pela Tua palavra, Senhor Jesus, sejam alimentados pelo Teu Santo Espírito, para que eles estejam diretamente ligados a Teu trono de glória, Senhor Jesus. Assim, Pai, eu quero Te apresentar cada uma dessas pessoas que estão assistindo nesse momento, Senhor Jesus, a Tua palavra, para que Tu possa revigorá-los de força, e força com Teu Santo Espírito Santo, Senhor Jesus. Pai, traz a Tua paz por completo em nossa vida, para que sejamos realmente restauradores de soldados feridos, e assim nós oramos em Teu santo nome. Amém e amém, Senhor Jesus. Vamos ouvir mais uma vez essa canção, e assim que encerrarmos, estamos com as nossas atividades concluídas nessa manhã. Deus nos abençoe, fique com Deus e até a próxima. Faça uma coisa por mim. Pega na mão do teu irmão, segura firme aí. Pega. Olhe para mim, vai. Deixa eu compor um hino para você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção para Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que os sacerdotes. Não tinha remédio para sarar a dor. Com as mãos vazias ele prosseguiu, e alguém caído pelo chão continuou. Agora faça uma coisa por mim. Pega na mão dele, pega na mão dele, em nome de Jesus. Quem trouxe azeite, quem trouxe vinho, pega na mão dele. Escuta! E no mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupadas estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Ei, sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite e vinho em suas feridas. Estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele. O bom samaritano de você cuidou. Ele não olhou para sua aparência, nem o que você tinha para oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é o espelho. Levanta a mão que reflete. Levanta a mão dele lá em cima, vai. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar.
Deus. Pode adorar o Senhor, pode adorar o Senhor. Não tem nem como contar.